O telefonema chegou durante uma reunião do conselho. Meu celular vibrou contra a mesa de conferência, atraindo olhares irritados dos meus colegas. Normalmente, eu o silenciava completamente, mas algo me fez mantê-lo no modo vibratório naquele dia. Talvez alguma parte de mim soubesse. Sofia, houve um acidente. A voz da enfermeira era profissional e praticada. Seus pais foram trazidos há 20 minutos. Você precisa vir ao Hospital Santa Casa imediatamente. Lembro-me de levantar, minha cadeira raspando contra o chão. O som parecia distante, como se pertencesse à vida de outra pessoa, à emergência de outra pessoa. Os relatórios trimestrais se espalharam sob minhas mãos, números se transformando em formas sem sentido. Preciso ir, disse para ninguém em particular. Ricardo, meu marido, não estava no escritório naquele dia. Outra reunião de startup, ele dissera. Elas estavam se tornando mais frequentes ultimamente. A viagem até o Hospital Santa Casa foi um estudo em animação suspensa. Cada sinal vermelho durava uma eternidade, cada sinal verde parecia breve demais. Minhas mãos apertavam o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, e eu não parava de pensar em como mamãe tinha ligado apenas ontem para me contar sobre os planos do aniversário de casamento. 35 anos, ela dissera. Seu pai planejou algo especial. O pronto-socorro cheirava a antisséptico e desespero. Uma enfermeira me direcionou para uma pequena sala de espera, onde um médico de jaleco amassado já estava aguardando. Seu rosto me contou tudo antes que ele abrisse a boca. Senhora Martins, ele começou, mas eu o interrompi. Santos. Mantive meu nome. Ele assentiu, provavelmente pensando que eu era uma dessas feministas modernas. Se ele soubesse que era porque a mãe de Ricardo tinha feito tanto escândalo sobre isso no casamento. Sua mãe não sobreviveu ao impacto. Fizemos tudo o que pudemos, mas os ferimentos eram muito. As palavras atingiram como golpes físicos, mas havia mais. Sempre há mais. Seu pai está em cirurgia. Abatida, há danos significativos à sua coluna. Não saberemos a extensão total até que ele esteja estável, mas você deve se preparar para a possibilidade de paralisia. Sentei-me, ou talvez minhas pernas simplesmente tenham cedido. A cadeira de vinil rangeu sob mim, e eu me concentrei nesse som porque era mais fácil do que processar qualquer outra coisa. O outro motorista, ouvi me perguntar. Fugiu do local. A polícia está investigando. Horas se passaram naquela sala de espera. Ricardo não atendeu minhas ligações. Sua irmã, Laura, mandou uma mensagem dizendo que ele estava em uma reunião importante e não podia ser incomodado. Eu observava o quadro da cirurgia, acompanhando o progresso de papai através de abreviações crípticas e atualizações de status. Finalmente, outro médico apareceu. Jaleco diferente, mesma expressão sombria. A cirurgia foi bem sucedida, mas... Ela fez uma pausa, provavelmente procurando palavras gentis. Eu queria dizer a ela para não se incomodar. Palavras gentis não mudariam a realidade. Seu pai está paralisado da cintura para baixo. O dano era muito extenso. Assenti, entorpecida. Posso vê-lo? Ele está na recuperação. Assim que o transferirmos para a UTI, você poderá ter alguns minutos. Quando finalmente o vi, tubos saindo de seu corpo e monitores apitando seu ritmo constante, mal o reconheci. Papai sempre fora maior que a vida, o jornalista investigativo que derrubava políticos corruptos, o homem que me ensinou a defender o que é certo. Agora, ele parecia pequeno, diminuído. Seus olhos se abriram, focalizando em mim com dificuldade. Graça, ele sussurrou. Não, pai. É a Sofia. Sofia. Sua voz falhou. Sua mãe? Eu sei, peguei sua mão, com cuidado das linhas intravenosas. Eu sei. Ele virou o rosto, mas não antes que eu visse as lágrimas. Em 32 anos, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Foi então que realmente me atingiu. Tudo havia mudado. Minha mãe se foi, meu pai quebrado, e em algum lugar lá fora, alguém era responsável. Meu telefone vibrou novamente. Ricardo finalmente retornando minhas ligações. Mas ao olhar para o rosto devastado do meu pai, deixei cair na caixa postal.
Algumas coisas importam mais que outras. Algumas coisas exigem sua atenção total. E algumas coisas exigem justiça. Voltar para a casa da minha infância foi como entrar em uma cápsula do tempo. Tudo estava exatamente como mamãe havia deixado. Sua revista de jardinagem ainda aberta na mesa de centro, sua xícara de café sem lavar na pia. Eu não conseguia me forçar a tocar nada disso. Isso é completamente desnecessário, disse Marta, inspecionando a sala de estar como se estivesse conduzindo uma inspeção de saúde. Existem excelentes instalações de cuidados especializadas em casos como o de Tomás. Continuei desempacotando suprimentos médicos, me recusando a olhar para minha sogra. Papai está voltando para casa amanhã. A decisão já foi tomada. Ricardo me disse que você está tirando uma licença do trabalho. Sua voz pingava desaprovação. Isso parece bastante impulsivo. Os curativos em minhas mãos se amassaram enquanto os apertava. Alguém precisa estar aqui. E esse alguém tem que ser você? Laura interviu da porta, braços cruzados. E o seu casamento? Ricardo está em um momento tão crucial com sua startup. Endireitei-me, encarando as duas. Ricardo entende. Entende mesmo? As unhas perfeitamente manicuradas de Marta tamborilaram contra sua bolsa de grife. Por que ele mencionou que você não vai para casa há 3 dias? Eu estive no hospital com meu pai, que acabou de perder a esposa e o uso das pernas. Onde Ricardo esteve? O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para sufocar. Laura se mexeu desconfortavelmente, mas Marta sustentou meu olhar com aço nos olhos. Reuniões de negócios, ela disse finalmente. Importantes. Do tipo que garantem seu estilo de vida confortável. Meu telefone vibrou. O hospital ligando sobre a alta de papai amanhã. Atendi, virando as costas para as duas mulheres enquanto discutia medicações e cronogramas de cuidados. Ouvi-as cochichando atrás de mim, provavelmente planejando seu próximo ataque às minhas escolhas de vida. Depois que desliguei, Marta limpou a garganta. Estamos tendo um jantar de família no próximo domingo. Os investidores estarão lá. Ricardo precisa de você presente. Não posso deixar papai sozinho por tanto tempo. Contrate uma enfermeira para a noite, Laura sugeriu, como se fosse tão simples. Como se papai não estivesse ainda chamando por mamãe em seu sono. Vou pensar sobre isso. Eu não demoraria. Elas foram embora eventualmente, seu descontentamento pairando como perfume barato. Eu estava esfregando a xícara de café da mamãe quando Ricardo finalmente apareceu, parecendo exausto em seu terno amassado. Elas têm boas intenções, ele disse, afrouxando a gravata. Estão apenas preocupadas conosco. Estão preocupadas com as aparências. Coloquei a xícara de volta na pia, ainda sem lavar. Onde você estava hoje? Reuniões. A rodada de financiamento está quase garantida. Ele estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Sofia, vamos lá. Não seja assim. Assim como uma filha enlutada? Uma cuidadora atenciosa? Uma esposa decepcionante? Isso não é justo. Não. Puxei meu telefone, mostrando a ele as chamadas perdidas do hospital. Eu precisei de você lá. Precisei do meu marido. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que doía. Estou tentando construir algo aqui. Para nós, para nosso futuro. E eu estou tentando manter o que resta da minha família viva. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, mas não as retirei. O telefone de Ricardo tocou. Outra mensagem, outra reunião, provavelmente. Ele checou reflexivamente, seu rosto mudando por apenas um segundo antes de controlar suas feições. Eu deveria ir, ele disse. Reunião cedo amanhã. Observei-o sair, notei como ele não me beijou ao se despedir. Pela janela, vi o carro de Marta ainda estacionado na rua, esperando por ele. Provavelmente planejando seu próximo movimento em qualquer jogo que estivessem jogando. A casa rangeu ao meu redor, cheia de fantasmas e memórias. A voz da mamãe parecia ecoar nos espaços vazios. Às vezes, as pessoas mostram exatamente quem são. O truque é acreditar nelas na primeira vez.
Peguei a xícara de café da mamãe novamente, finalmente pronta para lavá-la. Enquanto a água corria sobre minhas mãos, tomei uma decisão. Se Marta e Ricardo queriam jogar jogos, tudo bem. Mas eles haviam esquecido algo crucial sobre mim. Eu era filha de Tomás Santos, o homem que expôs corrupção e derrubou impérios com nada além de verdade e determinação. E eu havia aprendido com o melhor. Que eles tramem e conspirem. Eu tinha trabalho a fazer. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Mesmo com tudo acontecendo, não pude evitar verificar nossas contas conjuntas. A contadora em mim precisava do conforto dos números. Foi quando notei a primeira discrepância. Uma transferência bancária de R$ 250 mil para uma conta que eu não reconhecia. Eu estava sentada à mesa da cozinha de papai, rodeada por contas médicas e formulários de seguro, quando comecei a cavar mais fundo. Mais transferências, valores diferentes, contas diferentes. Todas autorizadas por Ricardo. O total fez meu estômago revirar. Quase R$ 2,5 milhões. Algo errado. Papai entrou na cozinha em sua cadeira de rodas, o jornal dobrado em seu colo. Você tem aquele olhar que sua mãe costumava ter quando estava equilibrando o livro-caixa. Fechei meu laptop. Só algumas coisas do trabalho. Sofia. Sua voz carregava o peso de 30 anos de jornalismo investigativo. Não minta para o seu pai. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Laura. Mamãe quer saber se você virá ao jantar de investidores no domingo. Ricardo precisa de uma resposta. Ignorei. Pai, quando você estava investigando o escândalo Thompson, como sabia onde procurar? Ele colocou o jornal de lado, me estudando. Siga o dinheiro. Sempre leva a algum lugar interessante. Uma pausa. Que tipo de problema Ricardo está? Eu não sei ainda. Reabri meu laptop. Mas vou descobrir. Naquela noite, dirigi até o escritório de Ricardo. A startup havia tomado um andar inteiro de um prédio no centro. Conexões de Marta em ação, sem dúvida. O segurança me conhecia, acenou para que eu passasse. O escritório estava praticamente vazio, mas luz se derramava do escritório de Ricardo. Ouvi vozes ao me aproximar. A dele e a de uma mulher. Eles estavam rindo. A transferência foi feita? A mulher perguntou. Suave como seda, Ricardo respondeu. As conexões da mãe no banco realmente ajudaram. Entrei na porta. Ricardo estava empoleirado em sua mesa, inclinado na direção de uma loira deslumbrante em um terno caro. Eles se separaram quando me viram. Sofia. Ricardo endireitou a gravata. O que você está fazendo aqui? Seguindo o dinheiro. Olhei para a loira. Você deve ser Cassandra, a nova CFO. A mulher sorriu, todos dentes perfeitos e charme ensaiado. Ricardo me falou tanto sobre você. Engraçado, ele nunca mencionou você. Ricardo se moveu entre nós. Cass, você poderia nos dar um minuto? Ela juntou suas coisas, passando por mim com um sorriso irônico. Assim que ela saiu, a ofensiva de charme de Ricardo entrou em ação. Não é o que você está pensando. R$ 2,5 milhões, Ricardo. Onde está? Seu rosto mudou, confiança substituindo a preocupação. Investimentos comerciais. A startup precisa. Puxei meu telefone, mostrei a ele os registros de transferência. Essas contas levam a empresas de fachada. Eu sou contadora, lembra? É isso que eu faço. Você tem me espionado? Você tem roubado de nós? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto familiar novamente, mas agora parecia calculado, ensaiado. Tudo o que faço é por nós, pelo nosso futuro. Você tem estado tão focada em seu pai que não consegue ver o quadro maior. O quadro maior? Minha risada soou estranha até para mim. Minha mãe está morta, meu pai está paralisado, e você está desviando dinheiro com sua namorada. Cassandra é uma associada de negócios. É assim que Marta a chama também? Sua expressão endureceu. Deixe minha mãe fora disso. Por quê? Ela está claramente envolvida.
Me aproximei, observando sua reação. Ela ajudou você a configurar essas contas? É por isso que ela está tão investida no seu sucesso? O telefone de Ricardo tocou. Fale no diabo. Ele olhou para ele, depois de volta para mim. Vá para casa, Sofia. Você está chateada, não está pensando com clareza. Estou pensando com muita clareza. Me dirigi à porta, então parei. Mais uma coisa. Estou congelando nossas contas. Todas elas. Boa sorte explicando isso aos seus investidores. Você não pode fazer isso. Observe-me. Saí, meus saltos batendo contra o piso de mármore. Atrás de mim, ouvi Ricardo fazendo uma ligação frenética, provavelmente para Marta. Que se apressem. Que se preocupem. Papai estava certo. Siga o dinheiro. Sempre leva a algum lugar interessante. E eu estava apenas começando. O envelope Manila chegou 3 dias depois que congelei as contas. Sem endereço de retorno, apenas meu nome digitado em fonte limpa e profissional. Dentro havia fotos. Dezenas delas. Ricardo e Cassandra em restaurantes, hotéis, momentos íntimos que eles pensavam ser privados. Mas foi a última foto que fez minhas mãos tremerem. Marta, Ricardo e Cassandra no escritório de Marta, espalhando documentos sobre sua escrivaninha antiga. Papai me encontrou olhando fixamente para aquela foto, meu café esfriando ao meu lado. Alguém está tentando te ajudar, ele disse, aproximando-se em sua cadeira de rodas. Ou me machucar. Às vezes é a mesma coisa. Eu sei quem enviou isso. O lado passivo-agressivo de Laura finalmente encontrou uma saída útil. Ela sempre ressentiu ser deixada de fora dos esquemas de Marta. Meu telefone acendeu com uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar. Vou aí hoje à noite. Mostrei a mensagem para papai. Ele dobrou seu jornal cuidadosamente, do jeito que sempre fazia antes de dizer algo importante. Sua mãe nunca confiou em Marta, sabia? Dizia que ela lembrava de uma aranha, sempre tecendo teias. Por que mamãe nunca me disse nada? Ela queria que você fizesse suas próprias escolhas. Ele sorriu tristemente. Ela também disse que você descobriria eventualmente. Você tem os instintos dela. A campainha tocou às 19 horas em ponto. Ricardo estava lá com comida para a viagem do meu restaurante favorito. Uma oferta de paz. Atrás dele, avistei o carro de Marta parado na esquina. O novo serviço de motorista da sua mãe? Perguntei, deixando-o entrar. Ela está preocupada com você. Todos estamos. Ele colocou a comida, estendendo a mão para minha. Recuei um passo. Sofia, por favor. Deixe-me explicar sobre as contas. Que parte? O desvio de dinheiro ou o caso? Seu rosto empalideceu. Como você? Espalhei as fotos pelo balcão da cozinha. Ele olhou para elas, depois para mim, cálculos correndo atrás de seus olhos. Não é o que você está pensando, ele começou, mas eu o interrompi. Pare de mentir. Vi os registros de transferência, as notas do hotel. Tudo. O que eu não entendo é por que Marta está envolvida. Minha mãe está apenas tentando proteger a empresa. A empresa ou você? Um barulho do corredor fez-nos virar. Papai tinha se aproximado na cadeira de rodas até a porta da cozinha. Boa noite, Ricardo. Já de saída. Ricardo endireitou a gravata. Outro sinal que eu nunca tinha notado antes. Na verdade, Tomás, preciso falar com Sofia em particular. Na verdade, eu disse, pegando meu telefone, acho que todos deveríamos ouvir o que a polícia tem a dizer sobre essas transferências. Você não faria isso. Mas sua voz vacilou. Tente. Ele agarrou meu pulso. Pense no que você está fazendo. Isso poderia arruinar tudo. Ricardo. A voz de papai carregava o peso de seus velhos dias investigativos. Tire sua mão da minha filha. O momento se esticou como um fio tenso. Então Ricardo soltou, recuando. Você está cometendo um erro. Minha mãe estava certa sobre você.
Você é igualzinha ao seu pai. Sempre perseguindo histórias, nunca vendo o quadro maior. O quadro parece bem claro daqui, eu disse, mostrando a ele a foto dele com Marta e Cassandra. Há quanto tempo sua mãe tem administrado sua vida? Ou é o contrário? Seu telefone tocou. Marta, provavelmente, se perguntando por que ele estava demorando tanto. Ele verificou reflexivamente, então se dirigiu à porta. Isso não acabou. Na verdade, acabou. Seguiu, diga à sua mãe, eu disse, obrigada pelo jogo de porcelana do casamento. Vou devolvê-lo. Peça por peça. Depois que ele saiu, papai se aproximou da janela. Observamos o carro de Marta partir, suas luzes traseiras desaparecendo na escuridão. Você sabe que eles vão retaliar, ele disse baixinho. Juntei as fotos, adicionando-as ao meu crescente arquivo de evidências. Estou contando com isso. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ele fez uma pausa. E preocupada. Toquei o espaço vazio no meu dedo onde minha aliança de casamento costumava ficar. Mamãe me ensinou a cuidar das pessoas. Você me ensinou a lutar pela verdade. Estou fazendo ambos. Lá fora, um trovão ribombou, uma tempestade se aproximando. Clima perfeito para o que viria a seguir. O escritório da assistente social parecia pequeno demais, quente demais. Marta sentou-se do outro lado de mim, perfeitamente composta em seu terno de grife, enquanto Laura pairava perto da janela como uma sombra ansiosa. Estamos preocupados com a situação de cuidados de Tomás, disse Marta, sua voz pingando preocupação manufaturada. Vivendo sozinho com uma filha que está claramente lutando com sua saúde mental? Não estou lutando com nada, interrompi, mas a assistente social já estava fazendo anotações. A senhora Martins me disse que você tem feito acusações sobre os negócios do seu marido, disse a assistente social, e que você se tornou cada vez mais paranoica. Olhei para Marta. Realmente olhei para ela. A preocupação cuidadosamente elaborada, a manipulação sutil. Isso não era apenas retaliação. Era eliminação. Mostre a ela as fotos, Laura, Marta ordenou. Laura pegou seu telefone, a mão tremendo levemente. Sofia tem seguido Ricardo, tirando fotos. É obsessivo. A assistente social examinou as fotos. Minhas próprias fotos de vigilância, cuidadosamente editadas para parecer perseguição. Reconheci o toque de Marta, a maneira como ela podia transformar a verdade em veneno. Isso é preocupante, disse a assistente social. Só queremos o melhor para Tomás, Marta acrescentou. Uma instalação de cuidados profissionais. Sobre o meu cadáver, as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Vê? Marta ergueu uma sobrancelha. Esses ataques emocionais. Meu telefone tocou. A cuidadora de papai. Atendi, apesar da cara feia da assistente social. Alô? Sofia, você precisa vir para casa. Seu pai caiu. O mundo inclinou. Levantei-me, juntando minhas coisas. Esta reunião acabou. Fugir não vai ajudar seu caso, Marta gritou atrás de mim. Virei-me. Sabe o que é interessante, Marta? Tenho gravado tudo desde que entrei aqui, incluindo a admissão de Laura sobre as fotos editadas. O rosto de Laura empalideceu. A máscara de Marta escorregou por apenas um segundo, revelando a raiva por baixo. E já submeti documentação sobre a fraude financeira de Ricardo à CVM, acrescentei. Eles estão muito interessados no seu envolvimento. A viagem de volta para casa foi um borrão. Encontrei papai em seu escritório, abalado, mas bem. A cuidadora o havia segurado antes que ele batesse no chão. Estou bem, ele insistiu enquanto eu o examinava. Só fiquei tonto alcançando um livro. Que livro? Ele apontou para o velho álbum de fotos da mamãe. Recuperei-o, reconhecendo a determinação em seus olhos. Há algo que você precisa ver, ele disse, abrindo em uma página marcada. A foto mostrava mamãe e Marta em algum evento beneficente anos atrás. Elas estavam sorrindo, mas os olhos de mamãe estavam duros. Sua mãe estava investigando Marta, papai disse baixinho. Fraude financeira, lavagem de dinheiro. Ela encontrou algo grande bem antes.
Minhas mãos ficaram dormentes. O acidente. A polícia nunca encontrou outro motorista. As implicações me atingiram como um golpe físico. Sentei-me pesadamente, o álbum de fotos escorregando do meu colo. Meu telefone tocou novamente. Ricardo. Sofia, seja lá o que você esteja planejando, pare. Por favor. Você não entende do que a minha mãe é capaz. Pensei em mamãe, em papai em sua cadeira de rodas, em toda a destruição cuidadosamente orquestrada. Na verdade, eu disse, estou começando a entender perfeitamente. Depois de desligar, encontrei papai me observando com preocupação. Sua mãe queria justiça, ele disse. Mas ela também queria que você estivesse segura. E o que você quer? Ele se aproximou, pegando minha mão. Quero que você seja mais esperta do que nós fomos. Marta é perigosa, mas ela também é cuidadosa. Ela não cometerá o mesmo erro 2 vezes. Não, concordei, pegando o álbum de fotos. Ela cometerá novos. Passei a noite digitalizando a pesquisa da mamãe, adicionando às minhas próprias evidências. Pela manhã, eu tinha 2 chamadas perdidas de Laura e uma mensagem de Ricardo. Mãe sabe o que você está fazendo. Não a faça escolher. Olhei para papai, pacífico em sua rotina matinal, inconsciente de quão perto havíamos chegado de nos perdermos um ao outro. Marta havia tentado tirá-lo de mim, assim como havia tirado mamãe. Algumas linhas não devem ser cruzadas. Peguei meu telefone e disquei. Alô, aqui é Sofia Santos. Gostaria de falar com o investigador principal do caso do acidente da minha mãe. Tenho novas evidências para submeter. O jogo estava mudando. Marta queria jogar duro. Tudo bem. Vamos jogar. A invasão aconteceu enquanto papai estava na fisioterapia. Voltei para casa e encontrei a porta da frente destrancada, a pesquisa da mamãe espalhada pelo chão, e seu álbum de fotos desaparecido. Mas eles haviam deixado algo para trás. Uma única foto na bancada da cozinha. Mamãe e Marta naquele evento beneficente, agora rasgada ao meio. Meu telefone tocou. Considere isso um aviso, disse Marta sem preâmbulo. Sua mãe também não ouviu. Você não vai se safar disso. Eu já me safei. Verifique seu e-mail. Abri minha caixa de entrada com mãos trêmulas. Lá estava. Uma mensagem da CVM. Minha submissão de evidências havia sido rejeitada. Provas insuficientes. Caso encerrado. Incrível como as conexões certas podem fazer os problemas desaparecerem, disse Marta. Agora, sobre a situação de cuidados do seu pai? Uma mensagem de Laura interrompeu. Polícia no escritório de Ricardo. Estão perguntando sobre fraude financeira. Meu coração parou. Marta ainda estava falando, mas eu não estava mais ouvindo. Ela tinha me jogado perfeitamente. Usado minhas próprias evidências para incriminar Ricardo. Você não pode proteger todos, Sofia, Marta continuou. Escolha sabiamente. Dirigi até o escritório de Ricardo, quebrando todos os limites de velocidade. Carros de polícia cercavam o prédio. Através das portas de vidro, vi Ricardo algemado, seu rosto cinzento. Nossos olhos se encontraram quando o levaram para fora. Tentei te avisar, ele disse ao passar. Você nunca entendeu do que ela é capaz. Cassandra apareceu ao meu lado, observando a partida de Ricardo com interesse calculado. Marta manda lembranças. Ela disse para te lembrar sobre o relatório da assistente social. As peças se encaixaram. Se Ricardo caísse por fraude, eu perderia tudo, incluindo a custódia de papai. Marta havia orquestrado a armadilha perfeita. De volta em casa, papai estava esperando. A cuidadora pediu demissão, ele disse baixinho. Aparentemente recebeu uma oferta melhor. Afundei-me na antiga poltrona da mamãe, a derrota me inundando. Sinto muito, pai. Pensei que pudesse consertar tudo, mas só piorei as coisas. Sua mãe disse a mesma coisa, ele se aproximou, pegando minha mão, logo antes. Ele pressionou algo em minha palma. Um pequeno pendrive. Mas sua mãe era mais esperta do que eles imaginavam.
Ela manteve um backup. Meu telefone tocou novamente. Um número desconhecido. A voz era familiar. Laura? Não posso fazer isso mais, ela sussurrou. Me encontre no antigo galpão de barcos. Há algo que você precisa ver. É uma armadilha, papai advertiu. Provavelmente. Me levantei, guardando o pendrive no bolso. Mas pode ser nossa única chance. O galpão de barcos estava escuro quando cheguei. Laura emergiu das sombras, olhando por cima do ombro. Mãe não sabe que estou aqui, ela disse. Mas ela está planejando algo. Algo grande. Ricardo, foi apenas o começo. Por que você está me ajudando? Porque eu estava lá naquela noite. A noite que sua mãe? Ela engoliu em seco. Mãe me fez assistir. Disse que eu precisava aprender sobre lealdade. Uma porta de carro bateu nas proximidades. Os olhos de Laura se arregalaram de medo. Ela me seguiu, ela sussurrou. A voz de Marta ecoou pela escuridão. Laura, querida, sai agora. Laura empurrou uma pasta em minhas mãos. Evidências. A história real. Mas você não conseguiu isso de mim. Ela saiu para a luz, me deixando escondida nas sombras. Ouvi a saudação fria de Marta, as desculpas murmuradas de Laura. Entre no carro, Marta ordenou. Discutiremos sua deslealdade em casa. Esperei até que elas fossem embora antes de abrir a pasta. Dentro estava tudo. Registros bancários, empresas de fachada e um relato detalhado do acidente da mamãe. Mas algo parecia errado. Os documentos eram perfeitos demais, completos demais. Meu telefone acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Escolha errada, Sofia. Verifique seu pai. Corri para meu carro, discando para casa. Sem resposta. O pendrive parecia pesado no meu bolso. A evidência real da mamãe, não a armadilha cuidadosamente elaborada de Marta. Às vezes, vencer significa perder tudo primeiro. Liguei o motor, minha decisão tomada. Marta queria jogar jogos com evidências e lealdade. Tudo bem. Mas desta vez, jogaríamos pelas regras da mamãe. O baile anual de caridade da família Martins fervilhava com riqueza e sussurros. Entrei usando o antigo colar de pérolas da mamãe, o pendrive seguro em minha bolsa. Marta comandava perto do palco, Laura pairando por perto como uma sombra nervosa. Sofia. O sorriso de Marta não chegava aos olhos. Ousado da sua parte vir. Como está Tomás? Seguro, correspondi seu tom. Ao contrário de Ricardo. Sua mão perfeitamente manicurada apertou a taça de champanhe. Que pena sobre seus problemas legais. Talvez se você tivesse sido uma esposa mais atenta. Ou se você tivesse sido uma mãe menos controladora. As conversas ao redor silenciaram. O sorriso de Marta ficou afiado como uma navalha. Cuidado, querida. Você não é a única com evidências. Você quer dizer isto? Ergui a pasta de Laura. Sua armadilha cuidadosamente elaborada? Laura estremeceu. A expressão de Marta vacilou por um momento, mas eu percebi. Laura me contou tudo. Marta olhou para a filha. Laura, querida, conte a Sofia o que realmente aconteceu na noite que Graça morreu. Laura empalideceu. Mãe, por favor. Diga a ela quem estava dirigindo o carro. O mundo girou. Olhei para Laura, realmente olhei para ela. A culpa em seus olhos me contou tudo. Mãe me fez, Laura sussurrou. Ela disse que era só para assustar, para impedir Graça de expor tudo. Eu não sabia. Laura. A voz de Marta estalou como um chicote. Sofia, vamos levar isso para um lugar privado. Não. Puxei meu telefone, já transmitindo. Vamos fazer isso aqui mesmo. A evidência da mamãe, a real, está sendo enviada para todos os principais veículos de notícias agora mesmo. Marta riu, mas havia uma ponta de nervosismo. Que evidência? Nós pegamos tudo. Nem tudo. Toquei o colar de pérolas da mamãe.
Papai não era o único jornalista da família. Mamãe tinha seus próprios métodos. O reconhecimento surgiu nos olhos de Marta. As pérolas. O drive de backup da Graça, escondido à vista de todos esses anos. Você está blefando. Ergui meu telefone, mostrando o progresso do upload. Quer apostar sua reputação nisso? Marta se moveu com surpreendente velocidade, alcançando meu telefone. Recuei, esbarrando em alguém. Ricardo, recém-liberado sob fiança. Acabou, mãe, ele disse baixinho. Já testemunhei. Marta congelou. Você não trairia sua própria mãe. Como você me traiu? Me preparou para ser o bode expiatório? A voz de Ricardo tremeu. Vi as evidências. Sei o que você fez com Graça. Tudo o que fiz foi por esta família. A compostura de Marta rachou. Graça ia nos destruir. Laura entendeu isso, não é, querida? Mas Laura estava se afastando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso. Não posso continuar mentindo. Os outros convidados agora olhavam abertamente. O mundo cuidadosamente construído de Marta estava se desfazendo, fio por fio. Última chance, eu disse. Confesse tudo, ou eu libero a evidência da mamãe e deixo os tribunais decidirem. Você é igualzinha a ela. Marta cuspiu as palavras. Autojusta, achando que sabe o que é melhor. Graça nunca entendeu que às vezes coisas ruins são necessárias. Necessárias? Minha voz se elevou. Como matar minha mãe? Paralisar meu pai? Destruir seu próprio filho? Eu protegi o que era meu. A máscara de Marta finalmente se estilhaçou. Graça ia expor décadas de trabalho. Nossa reputação, nossa posição, tudo teria sido perdido. Ela tinha que ser detida. A sala ficou mortalmente silenciosa. Marta percebeu tarde demais o que havia dito, e para quem. Policiais emergiram da multidão. Eles estavam esperando exatamente por isso. Marta Martins, começou, você está presa. Observei quando a levaram embora, Laura soluçando baixinho ao meu lado. Ricardo tocou meu braço. Sinto muito, ele sussurrou. Por tudo. Eu sei. Recuei. Mas desculpas não são suficientes. As pérolas pareciam quentes contra minha garganta. O último presente da mamãe, sua peça final de evidência. Ela sabia, de alguma forma, que esse dia chegaria. Que a verdade precisaria de uma guardiã. Marta se virou na porta, seus olhos encontrando os meus. Naquele momento, vi não um monstro, mas uma mulher que havia se perdido para o poder e o controle. Você destruiu tudo, ela disse. Não. Toquei as pérolas novamente. Eu apenas terminei o que mamãe começou. A justiça nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra, passada através de gerações, esperando o momento certo para falar sua verdade. O veredito foi anunciado numa terça-feira. Eu estava sentada no tribunal, o colar de pérolas da mamãe aquecendo minha garganta, enquanto Marta Martins recebia sua sentença. 20 anos. Laura pegou 5, com possibilidade de liberdade condicional. Ela não olhou para mim quando a levaram. Ricardo esperava do lado de fora do tribunal, a gravata frouxa, olheira sob os olhos. A empresa acabou, ele disse. Tudo que a mãe construiu, tudo que ela roubou, corrigi. Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Assinei os papéis do divórcio. Estão com seu advogado. Obrigada, Ricardo. Ele hesitou. Eu nunca quis nada disso, Mas você deixou acontecer, toquei nas pérolas. Todos nós deixamos. Até que mamãe se levantou. Em casa, papai tinha espalhado fotos antigas pela mesa da cozinha. Não os eventos beneficentes ostentosos ou corporativos, mas momentos reais. Mamãe em seu jardim, rindo de algo fora da câmera. Eu criança, empoleirada nos ombros de papai. Encontrou algo interessante, ele perguntou, recuando para me mostrar uma foto que eu nunca tinha visto. Mamãe em sua escrivaninha, escrevendo em um diário. O diário da sua mãe, ele disse.
Estava escondido no sótão. Minha mão tremeu ao abri-lo. A última entrada estava datada do dia anterior ao acidente. Algumas verdades custam tudo, mas o silêncio custa mais. A campainha tocou. Laura estava na varanda, parecendo pequena sem a sombra de Marta pairando sobre ela. Estou prestando depoimento ao Estado, ela disse. Sobre tudo. Não apenas os esquemas da mãe, mas as outras famílias que ela destruiu, as vidas que ela arruinou. Ela puxou um envelope. Incluindo isso. Dentro havia uma carta de mamãe para Marta, datada de pouco antes do acidente. Um aviso final. Uma última chance de redenção. Marta havia escolhido o poder em vez disso. Eu nunca consegui dizer que sinto muito, Laura sussurrou. Para nenhum deles. Às vezes, desculpas não são suficientes, eu devolvi o envelope, mas a verdade é um começo. Depois que ela partiu, encontrei papai no jardim de mamãe. As rosas que ela havia plantado estavam florescendo, desafiando o frio do outono. Sabe o que sua mãe diria sobre tudo isso? Ele gesticulou para as flores. A vida encontra um caminho. Pressionei uma mão contra minha barriga, onde o primeiro movimento tinha começado ontem. Eu ainda não havia contado a ninguém. Este segredo era meu para guardar, pelo menos por enquanto. O detetive ligou. Estamos reabrindo os casos antigos que Marta enterrou. Todos eles. Papai assentiu. A justiça é paciente. Assim como a vingança. Nem sempre são coisas diferentes. Ele se virou para as rosas. Sua mãe entendia isso. Cada verdade que ela descobria era tanto justiça quanto vingança para alguém. O sol poente pintava o jardim em tons de ouro e sombra. O diário de mamãe pesava em meu colo, cheio de verdades ainda esperando para serem ouvidas. O testemunho de Laura desvendaria décadas de esquemas de Marta. A empresa de Ricardo seria desmontada, seus ativos roubados devolvidos. Mas aqui, neste jardim, nada disso parecia importar tanto quanto as rosas que mamãe havia plantado, florescendo contra todas as probabilidades. Sinto falta dela, eu disse baixinho. Ela está aqui, papai tocou uma pétala de rosa. Na verdade pela qual você lutou. Na justiça que você conquistou. Na vida que você está escolhendo. Senti outro movimento, meu próprio segredo crescendo mais forte a cada dia. Não uma arma como os segredos de Marta. Não um escudo como as evidências da mamãe. Mas algo inteiramente novo. Papai sorriu, um olhar conhecedor em seus olhos. Sua mãe sempre dizia que a melhor vingança é viver bem. Toquei minha barriga novamente, sentindo o futuro se mover sob minha mão. Não, corrigi gentilmente. A melhor vingança é viver verdadeiramente. As rosas balançaram na brisa noturna, testemunhas de uma história que havia terminado e outra apenas começando. Algumas verdades custam tudo, mas o silêncio custa mais. Eu estava cansada de ficar em silêncio. Fim da história.